Boa noite a todos, professora Devail de Língua Portuguesa. Que Deus nos abençoe sempre. Vamos dar nossa continuidade aqui ao estudo da língua portuguesa. Agora nós estamos na atividade número 5, ok? Essas atividades correspondem às aulas dos dias 20, 22, 23, 27, 29 e 30 de abril. Vocês têm 15 dias para fazê-las, tirar uma foto e me enviar no WhatsApp, se possível, ok? Meu WhatsApp está aqui para vocês enviá-las e tirar possíveis dúvidas, certo? Não esqueça de colocar seu nome, ok? E também o ano, nono ano, para facilitar aqui, porque eu tenho alunos da manhã, do período da manhã, do período da tarde e também vocês do período à noite, certo? Então, com a identificação fica tudo mais rápido, beleza? Vamos dar continuidade então. Continuando, o que vocês vão fazer? Faça a leitura, copie no caderno e responda às atividades. Na aula passada nós trabalhamos as conjunções, certo? Nessa aula aqui nós vamos trabalhar o que? As orações coordenadas. Na aula passada nós tivemos uma introdução também, que foi essa aqui, falando sobre elas. Aí eu falei que nessa próxima aula, que é essa aula de hoje, nós iríamos o que? Fazer um aprofundamento maior, tá bom? Então vamos começar. Ao analisar orações coordenadas, você deve. Então preste atenção que sempre tem que fazer esse passo a passo para facilitar na questão da classificação das orações. Ó, letra A. Sublinhar os verbos. O que é sublinhar os verbos? É procurar nas orações os verbos e passar um traço embaixo deles, certo? Circular a conjunção. Então, encontrou a conjunção, vai fazer o que? Um círculo. E depois dividir as orações, né? Aí faça a divisão das orações. Letra B. Classificar as orações em. Temos dois tipos aqui para classificá-las. Observem aqui o número 1. Assindética. Quando que ela vai ser assindética no caso das orações coordenadas? Quando não tiver conjunção. Então, aquela oração que não tiver conjunção, eu vou classificá-la como oração coordenada assindética, certo? Número 2, sindética. Quando que ela vai ser sindética? Quando tiver conjunção. Então, observe bem, a oração, eu analisei lá e ela tem conjunção, no caso da oração coordenada, eu classifico ela como sindética. E além de classificá-la como sindética, eu também tenho que verificar essa observação aqui, ó, que está mostrando aqui, ó. Ao termo sindética, acrescenta-se o nome da conjunção, porque no caso aqui as conjunções, elas têm nome, certo? Nós vimos na aula anterior que elas podem ser classificadas em aditivas, adversativas, alternativas, explicativas, conclusivas, certo? Então elas podem ser de 5 tipos, ok? Então no caso, como é que ficaria se a oração tiver conjunção no caso da oração coordenada? Eu classificaria como oração coordenada sindética, e aí eu vou observar, de acordo com a conjunção, ela vai ser aditiva, adversativa, alternativa, explicativa ou conclusiva, certo? Mas vamos verificar aqui na prática. Olha só o que está dizendo aqui. O vira-lata tentou defender o direito do povo, mas não foi feliz no seu intento. Então, vamos analisar seguindo o passo a passo. O que diz o passo a passo? Primeiro, encontrar os verbos e sublinhá-los. Então, eu tenho aqui, ó, tentou é um verbo, defender é outro verbo,
foi é outro verbo, ok? Então, sublinhei os verbos. Agora, qual que é o passo seguinte? Encontrar a conjunção ou as conjunções, né, que às vezes, dependendo das orações, podem haver mais de uma. Então, nesse caso aqui, desse exemplo, só tem uma. Qual que é a conjunção? O mas. Então, tenho que encontrar e circular, certo? Qual que é o passo seguinte? Dividir as orações. Olha aqui os dois traços aqui fazendo a divisão das orações, certo? Então, o vira-lata tentou defender o direito do povo, vírgula. Olha, antes da conjunção aqui, eu faço a separação, porque até aqui é uma oração. Da conjunção para frente, já vai ser outra oração, ó. Então, eu tenho aqui a primeira oração, e da conjunção para frente eu tenho a segunda oração. Então aqui a segunda oração, ó. Mas não foi feliz no seu intento, certo? Aí analisando, olha só, aqui eu tenho o que? Um período, né? Que período? Composto. Por que composto? Porque eu tenho duas orações. Nesse caso aqui eu vou separá-las, ó. Primeira oração. Qual que é a primeira oração? O vira-lata tentou defender o direito do povo, certo? Aí eu escrevo aqui onde está o que? Primeira oração. Aí eu vou o que? Classificar essa oração. Como é que ela é classificada? Oração coordenada, porque oração coordenada a gente está trabalhando o período por coordenação, né? Nós falamos um pouco na aula anterior. E oração coordenada, aí vem sindética, assindética, desculpa. Oração coordenada assindética. Por que assindética? Porque não tem conjunção. Olha só, o vira-lata tentou defender o direito do povo. Tem alguma conjunção ali em cima? Não tem. Nós vimos aqui, ó, em cima, o termo assindético, aqui na número 1, o termo assindética, quando não tiver conjunção, eu vou utilizá-lo. Então, classificando a primeira oração, o vira-lata tentou defender o direito do povo, não teve conjunção, então é oração coordenada assindética. Espero que tenha ficado claro aí para vocês. Oração número 2, que é a segunda oração. Olhem só. Mas não foi feliz no seu intento. Olha só o mas aqui. O mas é o que? É uma conjunção. Então, fazendo a classificação da segunda oração, como é que ficaria? Oração coordenada, todas elas vão ser orações coordenadas. Agora o que vai mudar vai ser a frente, se vai ser assindética ou sindética. No caso aqui da segunda oração, ela é o quê? Ela é sindética. Por quê? Porque ela tem conjunção. Aí, o que eu vou ter que colocar no frente? A frente aqui do termo sindética. A classificação também do que? Da conjunção. Essa conjunção mas, ela é o quê? Ela é, no caso aqui do mas, ela é o quê? Ela é adversativa. E se fosse o e, seria o que? Aditiva. Ou seja, nós vimos na aula passada que tem 5 tipos de classificações, não é isso? Vou repeti-las novamente, ó. Aditiva, adversativa, alternativa, explicativa e conclusiva. Ó, esse mais aqui está na classificação de adversativas, por isso que está aqui na adversativa. Ó. Então, fazendo a classificação, oração coordenada, sindética, adversativa. Ok? Continuando, vamos verificar mais aqui. Ó. Eu tenho aqui a atividade número 1, que vocês vão fazer esse mesmo processo seguindo passo a passo, ok? O que está dizendo? Analise as orações seguindo os passos dados. Primeiramente, então, vai fazer o que? Sublinhar os verbos e depois
circular as conjunções, e depois dividir as orações, e depois classificá-las, certo? Aqui eu fiz as duas primeiras, que foram a letra A e a letra B, para facilitar e para nós estarmos falando mais um pouquinho. Olha só, na letra A eu tenho o seguinte: o velho deixou a praça e caminhou para casa. Então aqui eu tenho duas orações. Olha só, primeiro passo, vamos lá, qual que é o primeiro? Sublinhar o que? Os verbos. Então, sublinhar os verbos. Quais são os verbos aqui? Deixou. Qual que é o outro? Caminhou. Ok. Só tem esses dois verbos. Então, já estão sublinhados. Qual que é o passo seguinte? Procurar se tem conjunção. Então, procurar as conjunções e circulá-las. Qual que é a conjunção aqui? Eu tenho a conjunção e. Então, o que eu vou fazer? Vou circular a conjunção. Circulou a conjunção, que é o e. Ok? Qual que é o passo seguinte? Dividir as orações. Então, vamos dividir as orações. No caso aqui, como eu tenho duas orações só, a divisão vai ser aonde? Antes da conjunção. Então, está lá dividido, antes da conjunção. Então, eu tenho aqui a primeira oração e aqui eu tenho a segunda oração. A primeira oração, ela começa, ó, o velho deixou a praça. Pronto, primeira oração. Da conjunção e para frente, eu tenho a segunda oração. E caminhou para casa. Ok? Agora, fazendo a separação. Primeira oração. Aí eu vou copiar na frente, ó, vocês devem copiar. O velho deixou a praça. Ok, primeira oração. Aí eu vou classificar essa primeira oração. Nós estamos trabalhando as orações coordenadas. Então, ela é uma oração coordenada. Aí, o que eu vou verificar? Ela teve conjunção? O velho deixou a praça. Não teve conjunção. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Pronto, já fiz a classificação dela. Aí eu vou passar agora para a segunda oração. Olha, segunda oração, da conjunção para frente. Olha o e aqui, a conjunção, não é isso? E caminhou para casa. Pronto. No caso aqui é só copiar a segunda oração. Agora, embaixo, fazer a classificação. Oração coordenada sindética. Olha, agora ela é sindética. Por que ela é sindética? Porque ela tem conjunção. Ah, e tem mais o termo na frente, aditiva. Por que aditiva? Porque o e, ele está classificado como, lembra da aula anterior? Ele é uma conjunção, que tipo de conjunção? Aditiva, certo? Então, fazendo a classificação toda. Oração coordenada sindética aditiva. Certo? Então, pronto. Classifiquei a oração. Vamos fazer mais uma para esclarecer mais. Olha só, a letra B. Vejo bem, eu aprovo, todavia faço mal. Certo? Então, prestem atenção e vamos analisar aqui certinho, porque agora eu tenho 3 orações. Ok? Então, ó, primeiramente, qual que é o primeiro passo? Vamos observar ali. Sublinhar os verbos. Então, vamos lá. Primeiramente, vamos encontrar os verbos. Vejo é um verbo. Aprovo é outro verbo. Faço é outro verbo. Ok, já fiz aqui o primeiro passo. O segundo passo, circular as conjunções. Vamos verificar aqui quais são as conjunções. O e é uma conjunção, então vou circular. O todavia é outra conjunção. Então pronto, foi circulados. Tem mais conjunções? Não. Lembra que na aula anterior
foi passado passo a passo lá também das conjunções, né? As principais que a gente utiliza mais. Qualquer coisa, assistam novamente o vídeo da aula anterior. Então, voltando aqui, vejo bem, eu aprovo, todavia faço mal. Próximo passo agora é dividir as orações. Então, eu encontrei as conjunções. Antes das conjunções, eu vou fazer o que? A divisão das orações. Olha, o e aqui não foi uma conjunção, então até aqui, ó, antes dele, eu tenho uma oração. Aí eu aprovo. Depois vem todavia. Todavia é outra conjunção. Então, antes de todavia, eu faço a separação, porque daqui para lá já é outra oração. Então, como é que fica? Olha só, vejo bem é a minha primeira oração. Aí da conjunção e para frente, eu tenho que a segunda oração. Aí foi até na outra conjunção, ó, todavia. Então, antes da conjunção todavia, eu fiz a separação. Daqui para lá já é o que? A terceira oração. Então, aqui eu tenho um período composto por 3 orações. Quais são elas? Primeira, vejo bem. Segunda, eu aprovo. Terceira, todavia faço mal. Ok, vamos separar tudo agora, ó. Primeira oração, vou só pegar a primeira oração e copiá-la aqui, ó. Vejo ou bem, ok? Então, tá lá, foi copiado. Vocês devem fazer aí também. Aí eu vou classificar agora, ó. Classificação, como é que é a classificação? Oração coordenada, porque nós estamos trabalhando o período composto por coordenação. Então, todas vão ser orações coordenadas. Então, aqui, classificação, oração coordenada. Aí eu vou analisar a primeira oração. Vejo bem. Teve conjunção na primeira oração? Não. Então, ela é o que? Assindética. Então, ela é uma oração coordenada assindética. Certo? Por que assindética? Porque não teve conjunção. Se tivesse conjunção, eu teria que dizer o que? Sindética e colocar a classificação da conjunção também. São aquelas 5 que nós já falamos. Vamos então agora para a segunda oração. Qual que é a segunda oração? É só copiar aqui, né? No caso aqui já foi copiado por mim, ó. E ou aprovo. Vou analisar se tem conjunção. Teve conjunção? Teve, ó, o e aqui. Aí eu vou classificá-la agora, ó. Classificação, oração coordenada. Olha só que já mudou agora, ó. Sindética. Olha, faltou um N aqui, desculpa. Na hora da digitação passou batido. Sindética. Por que sindética? Porque possui conjunção. E aditiva. Por que aditiva? Porque o E é classificado nas conjunções aditiva, certo? Então, falando todo, ó, oração coordenada sindética aditiva. Tá vendo aqui que eu tenho que saber se tem conjunção ou não e tem que saber que classificação é a conjunção para eu fazer a classificação total, certo? Ok, agora a terceira oração. Qual que é a terceira oração? Começa da conjunção para frente, ó. Todavia faço o mal. Ok, todavia, então é a conjunção, faço o mal. Classificando então, ó, já observei que ela possui o que? Conjunção. Então ela é uma oração coordenada, sindética também, porque possui conjunção. Só que agora o todavia pertence a que tipo de conjunção? A que tipo de conjunção? As adversativas, que dá uma ideia de quê? De contrariedade, de oposição, certo? Então ela é adversativa, certo? Então, lendo tudo, ó, oração coordenada, sindética, adversativa. Pronto, é só isso, ok? Agora o que vocês vão fazer aqui? A continuação, a letra C, a letra D, a E, a F, ok? Todas abaixo.
Ó, o que está dizendo lá? Ó, agora você tente fazer seguindo os exemplos dados. Assista ao vídeo. Eu coloquei isso lá para vocês assistirem ao vídeo, porque o vídeo, né, já ajuda um pouco, ok? Então aqui é a mesma coisa, ó. Vocês vão seguir o passo a passo. Vão sublinhar os verbos aqui na letra C. Vão sublinhar os verbos. Depois vão encontrar a conjunção e vão circular. Depois vão dividir as orações e depois vão reescrevê-las novamente aqui, ó. Primeira oração, aí vai escrever aqui. Aí a classificação, vão verificar se possui conjunção ou não e fazer a classificação adequadamente. Depois embaixo, a segunda oração, vão escrevê-la aqui e verificar se tem conjunção ou não e logo após fazer a classificação, ok? Mesma coisa com as demais, certo? Então vamos descer aqui mais para baixo para a gente dar continuidade agora, porque nessa parte aqui da aula nós vamos fazer agora o que? A correção das atividades da aula anterior, que foi o que? A número 4. Uma observação aqui é que tem alguns alunos ainda que não me enviaram nada. Então, por favor, enviem. Ah, professor, mas eu não consegui fazer tudo. Ah, mas pelo menos se fez um pouco, né? Envie um pouco, vai tirando dúvidas, pergunte, né? Passa a situação. De repente não está fazendo por um motivo ou outro, está doente, a gente não sabe. Então, quando a gente não sabe, o que a gente faz? A gente não coloca nada, né? Então, pelo menos tentei fazer. Ótimo, é isso mesmo, é tentando que a gente vai o quê? Aprendendo, certo? Então, vamos lá fazer as correções. Essa parte aqui foi aquela parte ali que eu falei para vocês. Na aula passada nós vimos, ó, as conjunções aqui, ó, conjunções coordenativas. Olha só, elas são de 5 tipos, ó. Aqui o primeiro, aditivas, as mais utilizadas, o e o nem. Tá vendo aqui? Olha só, a segunda aqui, adversativas, que dá a ideia de quê? Dá a ideia de oposição, de adversidade. Ó, mas, porém, todavia, ok? E aqui embaixo, ó, alternativas, que vai dar a ideia de alternância, de escolha ou de uma coisa ou de outra. As mais utilizáveis, ó, ou, ora, tem também o quer, né, que não está aqui, mas também às vezes ele aparece. Nós temos uma infinidade muito grande de conjunções, tá? Aqui estão sendo as mais utilizadas. Não quer dizer que existam só essas, beleza? Depois temos o que, ó? As conclusivas. Quais são as conclusivas? Logo, pois, portanto, certo? E finalizando, ó, porque são 5 tipos, as explicativas, ó, que, porque, porquanto e pois. Certo? Aqui observa a característica do pois, porque o pois está nas duas possibilidades, tanto de conclusivas quanto de explicativas. A questão vai ser a posição do pois. Quando o pois estiver antes do verbo, né, ele vai ser o que? Explicativo. Quando o pois estiver após o verbo, ele vai ser o que? Conclusivo. Então essa observação ela é muito importante e muito fundamental, porque você tem que localizar o verbo e verificar a localização para poder classificá-lo, certo? E aqui essa parte aqui introdutória aqui foi que nós vimos novamente ali em cima, que só agora vê as atividades. E as atividades passadas na aula anterior foram essas aqui, ó. Número 1, sublinhe as conjunções e classifique-as. Ok? Então vamos lá na letra A. A letra A estava dizendo o seguinte, ó, o vira-lata deixou o tablado e dirigiu-se à prisão. Olha só, sublinhe as conjunções. Qual que é a conjunção aqui? Só o E. Eu tenho só o E aqui.
Aí vou classificar essa conjunção. Que tipo de conjunção que é? Uma conjunção aditiva. Volta lá em cima e observe, ó. O E está aqui, né? Ó, o E aqui. Ele está em qual classificação? Na classificação das aditivas. Porque ele dá a ideia de que? Dá a ideia de soma. Fiz uma coisa e depois outra. Certo? A letra B. Os gatos seguiam-no, mas não se compadeceram dele. Olha, então vou observar aqui aonde está o que? A conjunção e vou o que? Sublinhá-la. Qual que é a conjunção aqui? O mas. O mas. O mas é classificado como o que? Como adversativa. Certo? Letra C. Ele gritava, logo estava empolgado. Olha, a conjunção aqui é o logo. Qual que é a classificação do logo? Que tipo de conjunção? É uma conjunção conclusiva. Certo? A letra D. Os invejosos sucumbem, mas a inveja não sucumbirá, nunca. Qual que é a conjunção? Mas. O mas, nós já vimos ali em cima, ó. Ele é o que? Ele é classificado nas adversativas, ok? Letra E. O cão de raça chorava copiosamente ou nervosamente ria, porém não se calava. Quais são as conjunções? Aqui eu tenho duas. Eu tenho o ou e eu tenho o porém. O ou, ele é classificado como que? Alternativa. E o porém, adversativa. Letra F. Vejo-o bem, eu aprovo, todavia faço o mal. Novamente aqui eu tenho duas conjunções. Eu tenho o e eu tenho todavia. Agora vamos classificá-las. O E é classificado como aditiva, igual a letra A. O E lá é aditiva. O todavia é o que? Adversativa. A G. Não lamentamos o dia de hoje, nem nos preocupamos com o dia de ontem. Existe conjunção? Sim, o nem. Então, que tipo de conjunção? Aditiva, certo? Era só ter voltado, por exemplo, lá em cima e observado, aditivas, e nem, alternativas, mas, porém, todavia, alternativas, ou, ora. Conclusiva, logo, pois, portanto, explicativas, que, porque, por quanto, pois, certo? Voltando lá para a gente fazer agora a H. Pedro foi ao comício, logo ouviu a fala do governador. Qual que é a conjunção? Logo. Que tipo de conjunção? De acordo com a classificação lá, ela é o que? Conclusiva, ou seja, serve para estar concluindo algo. Aí, você não deve desanimar, pois tudo corre bem. Qual que é a conjunção? O pois. Agora aqui o pois, eu vou ter que verificar onde está o verbo. Da conjunção para frente, eu tenho o que? Eu tenho outra oração. Aí eu vou verificar onde está o verbo. Pois tudo corre bem. Qual que é o verbo? O verbo é o corre. Olha só, o pois está antes do verbo. Está antes do verbo. Ou está depois do verbo? Ele está antes. Então, quando ele está antes, ele é o que? Explicativo. Se tivesse depois, ele seria o que? Conclusivo. Então, nesse caso aqui está antes, ele é o que? Explicativo. Certo? Eu espero que vocês tenham compreendido um pouco. Qualquer coisa, vocês questionem lá no meu WhatsApp para a gente continuar, né, a dar mais informações, tá bom? O importante é vocês estarem fazendo, copiando, tentarem fazer pelo menos um pouco, né? Não é fácil.
Eu sei que não é fácil, eu sei que tem muitos que trabalham, o tempo é curto, mas a gente tem que dar os pulinhos da gente, ok? Eu estou à disposição para tirar quaisquer dúvidas que surgirem aí, ok? E no mais, bons estudos a todos e até a próxima aula.